Olá, com a paz do Eterno. Através desse vídeo, estamos usando aqui o canal Ferido em Nome de Deus para transmitir nossa opinião acerca do templo de Edir Macedo. Deve ou não deve cobrar ingresso para entrar? Alguns têm me escrevido, alguns e-mails eu recebi, de pessoas fazendo citações e perguntando para mim qual é a minha opinião acerca deste assunto. É impossível alguém dar uma opinião acerca disto sem que ele fale de apostasia. E bem sabemos que apostasia é se desviar da fé, se desviar da verdadeira fé. Eles tentam passar uma ideia de que apostasia é essa frieza que o mundo está vivendo. De fato, as pessoas e o mundo inteiro está vivendo uma frieza espiritual devido ao afastamento da verdade, ao afastamento da verdadeira fé, aquela que Jesus pregou e ensinou e os discípulos pregaram. É impossível. Eles tentam passar uma ideia que quem sai desses antros religiosos, esses são os que apostatam da fé, mas isto é vendendo um peixe, uma ideia, mas na verdade não é isso. A minha opinião acerca disso, do Templo de Salomão, primeiro que a construção é dele, o dinheiro é dele, foi ele que recebeu esse dinheiro em nome de Jesus, apesar de que as escrituras não dão respaldo para receberem dízimos, já que não são judeus, já que não são nascidos na tribo de Levi, não teria condições nenhuma. Se fosse pela verdade, não poderia estar recebendo dízimo. Assim, o Paulo escreveu, nas escrituras, que só os levitas podiam receber dízimos de seus irmãos. Então, esta construção, como toda outra construção religiosa, evangélica, católica, na verdade, isso contraria as escrituras, já que não são nascidos da tribo de Levi, da parentela de Arão, então não estariam. Então, se recebe falsamente. Mas isso não é problema para quem aprenderam errado e praticam só aquilo que aprenderam. De tanto ouvirem o erro, a mentira, aprenderam a mentir também, Mas de uma coisa nós temos certeza. Esses cultos realizados dentro desses ambientes, eles já são pagos. Eles já recebem por isso. Então, essa distração que é os cultos, que são os cultos, distrai a clientela que não aprendeu a andar com Cristo, acreditar que Cristo está nas suas vidas, acreditar que eles é que são templo do Espírito Santo, morada do Altíssimo. Então, eles, por não terem ouvido a verdade, é que vão buscar dentro desses ambientes e lá encontram a distração religiosa. E muitos são levados e são enganados por isso. Eu vou abrir aqui as escrituras. 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 1. E nós vamos compreender um pouquinho o porquê da existência dessas igrejas, desses templos. Já que Jesus veio acabar com esse modelo de templo, de culto e de sacerdote. E Jesus veio construir no seu coração um novo templo para Deus, um novo sacerdote, que é o próprio Jesus ministrando dentro de você, para que você não precise ser manipulado pela figura humana, e um culto em espírito e em verdade, para que você não venha a se enganar, iludir e ficar iludido com o culto emocional, com o culto físico, que são os cultos que são propagados dentro desses ambientes religiosos. Ok? Apesar de que algumas igrejinhas estão aí
brigando, chateada com essa construção de Edir Macedo. Mas essas igrejas não constroem um templo igual, porque a quantidade de dinheiro que entrou não é o suficiente para construir. Mas no futuro, se conseguirem aí ganhar a freguesia, a clientela do Edir Macedo, com certeza vão construir melhores ainda, porque a tendência de uma igreja é comprar duas, comprar três, a tendência de uma casinha, de um casebre, é virar um casarão, de um casarão um palácio, e esses pequenos reinos, eles lutam para isso a cada momento, mas é em nome de Jesus. Isto, eles não entendem que isso é desviar da fé, que isto é apostasia. Para eles isso não é apostasia. Apostasia é sair do ambiente do qual foram treinados e escravizados e enganados e adormecidos. Há muitos que dormem e muitos enfermos, infelizmente. É como Paulo diz: vós não ajuntais não para melhor, senão para pior. Não é isso? Isso é um texto que podemos depois até discutir sobre esses textos. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 em diante. Vamos compreender um pouquinho a respeito do templo de Edir Macedo. Eu afirmo que esse templo é de Edir Macedo. O SIC e o RG não é de Jesus, e nunca foi de Jesus. Nos tempos de Jesus, aquele templo era de Herodes. Quem mandava ali era Herodes. Os sacerdotes que reinavam ali naquele período não eram sacerdotes da tribo de Arão, como esses também não são. Eles eram sacerdotes, era o Anás e Caifás. Foram empossados por Herodes. Como esses são empossados de sacerdotes pelos líderes religiosos. Ok? E o templo de Salomão também não era de Deus, era templo de Salomão. Quem mandava ali era Salomão. Quem mandava no templo de Salomão era Salomão. Quem mandava no templo de Herodes, Herodes. Quem manda no templo de Edir Macedo é Edir Macedo. E alguns até, mas o templo do Senhor lá em Salomão. Salomão, para justificar o templo, disse que Deus mora nas trevas. Você procurando na Bíblia, você vai ver que ele diz que Deus visitou em sonhos e Deus disse que morava nas trevas. Eu prefiro o Deus de Jesus de Nazaré, que diz que Deus é luz e nele não habita trevas alguma. E que casa farei vós? Deus não habita em casas feitas por mãos de homens, porque a terra é a estrada dos pés do Eterno, ok? Que casa podereis vós fazer para mim? Né? Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Se todo membro conseguisse entender isso. Se todo crente entendesse isso. 1 Timóteo. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Não adianta acusar o espiritismo e a macumbaria, porque estão todo mundo no mesmo balaio, seguindo a homens e suas doutrinas reveladas por Deus, né? Não é isso? Então, infelizmente, é isso mesmo. Deixaram a fé verdadeira, o Espírito de Deus verdadeiro, e seguem a espíritos enganadores, que levam esse povo para onde quer, e como convém, as suas agendas escondidas debaixo dos seus púlpitos, ok? Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Essa consciência cauterizada é aquela que faz você ter visões, sonhos e revelações. Sabiam disso? Porque você só tem visões, sonhos e revelações concordando com as doutrinas que os líderes cauterizou dentro da sua cabeça. Quando uma vez você está preso nesses laços, seus sonhos e visões e revelações vêm contaminados com o que os líderes querem. Sempre apoiando, sempre dando um aval às doutrinas e os dogmas e os ritos criados pelos líderes, em nome de Deus, é claro. E qualquer sonho, visão, revelação ou profecia que Deus, por acaso, vier querer usar alguém, porque querendo Deus operar, quem pode impedir, jamais pode ser contra os dogmas, doutrinas e invenções e ritos e cultos e templos dessas igrejas. Tem que ser sempre a favor, contra, não. Então é um espírito que engana eles e eles estão sendo enganados e não percebem isso. É como Deus disse
que por não derem crédito à verdade, eu permitirei que um espírito de mentira vos engane. Pois tudo que Deus criou, perdão, eu vou voltar ao verso 3, ok? E proíbe o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças, pelos que creem e conhecem a verdade. Esse texto, verso 3 aqui, ele tem um pouco de adulteração. Quando diz aqui proíbe o casamento, no original está escrito e proíbe o sexo. Isso quer dizer, para esses malucos que deixam de fazer, né, de amar suas esposas, e por uma causa religiosa, e diz que é em nome de Deus e pela santidade e santificação. Vai, babaca, bobão. Eu, quando fui escravo de uma dessas igrejas, eu vi um sujeito chorando, porque um pastor tomou a mulher deste pobre coitado. Então, você precisa acordar, ok? Mas isso é um assunto para um outro vídeo, não vamos entrar nisso agora. Pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus. É engraçado que essa palavra ministro de Cristo Jesus me fez lembrar daquele texto, acho que é em Romanos, eu não me lembro bem assim, que João Ferreira de Almeida enxertou a Bíblia dizendo que ali Paulo está chamando eles de pastores, obedeçam aos vossos pastores, mas na verdade é uma mentira e um engano, porque Paulo diz lá, aquilo que está escrito ali nos originais significa, não é temer aos vossos pastores, mas não sejais arrogantes aos notáveis, homens que ensinaram a Jesus a palavra de Deus com carinho, com verdade, com simplicidade e com a fé verdadeira. Mas João Ferreira de Almeida contaminou a Bíblia ali dizendo que ali obedeça a vossos pastores, já preparando o povo para ficar debaixo desses líderes aí, sabe, ficar debaixo da escravidão religiosa, obedecendo a homens e não a Cristo, já que Paulo não podia contradizer a Jesus que diz que a ninguém chamar de pai, ou quer dizer pastores, ou padre, ou papa, né? A ninguém chamar de mestre. Só há um vosso mestre, um vosso pai que está no céu. Muito bem, mas isso é outro assunto. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Jesus Cristo, de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Olha que coisa maravilhosa. Rejeite, porém, as fábulas profanas de velhas e exercite-se na piedade, que na verdade seria amor ao próximo. Isso era para estar escrito aqui na Bíblia, amor ao próximo. É interessante que esse tipo de doutrina da verdade, dos princípios verdadeiros do discípulo de Jesus, eles rejeitam, porque tem que amar o templo, né? Tem que sacrificar a sua vida para encher esses templos de ouro, dinheiro e poder e grana, não é verdade? Então, quer fazer ato bondoso para Deus? Faça para denominação, para a igreja, né? Não é para o próximo, porque eles não querem nem saber disso. O exercício físico é de pouco proveito. Complicou, hein? O verso 8, né? O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa. Piedade com quem? Com o templo? Com a instituição religiosa? Foi isso que Jesus ensinou? Por acaso ele não disse, quando quiser de fazer a mim, fazer a esses pequeninos? E quando deixasse de fazer a mim, deixasse de fazer a esses pequeninos, estão deixando de fazer a mim? Claro. Vocês deixam de ser piedoso com o próximo, para amar o próximo, para ser piedoso com a instituição religiosa, para construir essas bezerras visíveis, é isso? O exercício físico é de pouco proveitoso. Aquele exercício, né? Sai da igreja, vou para a igreja, volto para a igreja, indo para a igreja, cantar para Jesus, bater palma para Jesus, dias ensaiando louvores para Jesus. Jesus nunca pediu isso. Ele pediu um culto em espírito, em verdade. Tudo isso é para mover a máquina religiosa. Vocês não percebem
que não tem proveito nenhum. É isso mesmo que a Escritura está dizendo aqui. Que o exercício físico de pouco proveito tem. A piedade, porém, para tudo é proveitosa. Tem esses cultos, regados a louvores, a bate-perna, bate-palma, bate-pé, pulo, glória, glorificações. Todos esses cultos não é nada mais, nada menos do que uma repetitividade do que aprenderam. Mas não tem base nas Escrituras. Não foi prática de Jesus e nem mandou ser uma prática esse tipo de culto. O discípulo de Jesus nem praticou e nem mandou praticar esse tipo de culto. Este culto é uma invenção. É a invenção da grande Babilônia, não é isso? Que as filhas copiaram. Que proveito tem, segundo as Escrituras? Nenhum. O exercício físico é de pouco proveito. Por quê? Será que é por isso que Jesus disse lá em Apocalipse: sai dela, povo meu? Porque sabia que a grande Babilônia ia dar o seu cálice a beber a muitas de suas filhas, iriam praticar isso, levando o povo a um engano, levando o povo a uma distração religiosa, a cair dessa cantiga de ninar, com os louvores cheios de contaminação, sempre trazendo as pessoas a se amarrarem pela instituição religiosa e pelo ambiente que estão presos. Eles não percebem isso, que Jesus os tem como: sai dela, povo meu, povo do Senhor, que está preso a esses ambientes religiosos. Olha, eu já estou dando aqui a minha opinião, tá bom? Isso aqui já é a minha opinião. As pessoas vão para dentro desses ambientes religiosos para serem distraídos e, por último, enganados, e pagam por isso. Mesmo que não venham a pagar ingresso, como pagam um teatro, porque eu acho que é justo, né? O púlpito é um palco, né? É sinônimo de púlpito e palco são iguais, são um sinônimo um do outro, não é isso? Mas ator e hipócrita também são sinônimo do outro. Ainda bem que os atores aí, os bons atores dos teatros, eles não são hipócritas, eles são atores que estão ali representando ali, são as peças. Eles não dizem que aquilo ali é em nome de Jesus e nem em nome de Deus, mas são artistas que são peças maravilhosas. E teatros muito bons. Quem eu conheço e já fui em muitas peças de teatro, eu acho maravilhoso. Mas eu não vejo graça nenhuma esses cultos. Esses cultos que levam o povo ao engano, a um culto emocional, e distancia as pessoas de um culto racional, de um culto em espírito e em verdade. Porque as pessoas não sabem o que é isso. Se perguntarem, elas nem sabem o que é isso. O que elas sabem é dizer: olha, não, é porque eu estou cantando aqui em espírito. Eu estou aqui joelhado aqui em espírito. Então eles acham que culto em espírito e em verdade é isso. É ir fazer o que esses homens querem, e ali, por serem sinceros, estão prestando a Deus um culto em espírito e em verdade. Estão sendo enganados e não percebem. Então esse exercício físico desses cultos para nada aproveita. Mas a piedade, porém, para tudo é proveitosa. Então, se quer prestar um culto verdadeiro a Deus, presta ao próximo, amando o próximo, piedoso, amor, cheio de amor pelo próximo. Que foi isso que Jesus ensinou, essa obra de Deus, que amemos uns aos outros, ok? Porque tem promessa da vida presente e da futura. Esta é uma boa afirmação, fiel e digna de plena aceitação. Esse aqui agora é o verso 9. Então, 1 Timóteo 4, do 1 ao 9, você vai compreender que esses ambientes religiosos não é nada mais, nada menos do que uma distração e um desvio da fé verdadeira. Porque dentro desses ambientes, você vai estar regado ali a um culto emocional, cheio de ritos e gestos, e culto físico, que, conforme as Escrituras, não tem grandes proveito para Deus. Então Jesus nunca pediu isso, e não foi isso que ele quis. Ele quis que o homem o cresce. A obra de Deus é essa, que crê naquele que ele enviou. Então, se você crê em Jesus, você não precisa desses ritos, e nesse bate-pé, nesse bate-palma, nesse cai-cai, nesse sobe-sobe, nesse desce-desce, nesse rodopiar, nesses louvores que estão cantando a Deus aí, porque na verdade os líderes botou na cabeça de vocês que vocês estão cantando a Deus. Mas querem cantar a Deus porque não vai numa hora que não tem ninguém expressa, não vão. Não interessa ao líder coisa nenhuma que você cante esses cânticos em casa, no teu quarto, como Jesus ensinou. Entra no teu quarto, né? E ora ao Pai, e o Pai em secreto te responderá. Não, esse culto é para
esses ensaios de louvores, esses cânticos, tudo para emocionar o homem, para fortalecer o sistema religioso, na verdade é fortalecer a grande Babilônia. Tanto faz uma igreja, Deus é Amor, Batista, Maranata, Assembleia de Deus, Renascer, Universal, pode uma falar mal da outra, mas é uma Babilônia só. O conceito é uma só. Só que os modos operantes de uma sempre diferencia uma da outra para agradar a clientes novos e prender os que já estão. É uma distração. É os enfermos. Infelizmente é os que dormem. Essas pregações, não é isso? O sujeito pega a Bíblia, né? E lá lê um texto, né? E morreu Saul. E aí ele traz uma interpretação que é revelação de Deus, né? Aí consegue jogar na mente das pessoas que, não, isso aqui tá falando, ele lê o texto, morre o contexto, e para tentar dizer, para justificar o que ele quer dizer ali, para manipular você, dizendo que não, isso aqui não é morte física, mas Deus está falando aqui de morte espiritual. E aí, daí ponto. Aí pega um texto de morte física, de morte do rei Saul, mas espiritualiza em nome de Deus, para colocar na cabeça dos ouvintes aquilo que ele quer dizer, dizendo que, olha, que se você for rebelde, se você for teimoso, se você não obedecer, você vai ser morto espiritualmente, né? Lê o texto fisicamente, espiritualiza o texto e termina enganando. E são milhares. Eu fiz isso com naturalidade, eu achava que estava fazendo para Deus, eu não sabia que eu só reproduzia a mentira que eu aprendi, e de tanto ouvir mentira, aprendi a mentir. E graças a Deus o Senhor me libertou disso. E eu espero que Deus também liberte você, e eu espero que você não gaste dinheiro pagando ingresso para entrar no templo de Macedo. E eu espero que, se você quiser prestar um culto racional, quiser prestar um culto em espírito, se você quiser prestar um culto realmente que agrade a Deus, o amor, a piedade ao próximo é o melhor culto que mais agrada a Deus. E eu tenho certeza que dentro de tua parentela, dentro dos teus amigos, dentro dos teus vizinhos, você tem pessoas que precisam do teu culto. Mas não vá prestar o teu culto nesses ambientes religiosos, para que você não seja mais ainda contaminado com este mercado religioso e esses produtos que eles tendem a oferecer e a lhe vender, e você recebe em nome de Deus por não ter nunca ouvido antes a verdade. Então a apostasia é isso, é distanciar da verdade, distanciar-se da fé e trocar a fé por esses ritos que você é obrigado a cumprir dentro desses ambientes, achando que está prestando um culto a Deus. E com a paz do Eterno a todos. Eu espero que o Criador possa afirmar no seu coração o sai dela, povo meu. Sai desses conceitos e volta ao primeiro amor. Não é voltar ao primeiro amor da igreja que você acha que se converteu, não. É o primeiro amor de Jesus. Voltar à doutrina dos apóstolos. Não é as práticas religiosas que você aprendeu quando chegou dentro de uma instituição religiosa, não. Voltar ao primeiro amor não é isso. Isso é mais um engano deles. Volta ao primeiro amor, é praticar a doutrina dos apóstolos e os ensinamentos do Senhor Jesus. Ok? Quer justificar tua vida espiritual nas palavras de Jesus. Não procure textos para justificar as tuas práticas religiosas, não. Mas procure ouvir a voz de Jesus, procure ouvir até mesmo a voz escrita de Jesus. Que ele é a palavra de Deus, é Jesus que é a palavra de Deus. Mas vê nas Escrituras as palavras de Jesus, e ali você vai aprender o que é o verdadeiro culto e o que é viver na presença de Deus até a vinda gloriosa do Senhor Jesus. Amém? Com a paz do Eterno.